Estamos de volta com o Código Aberto. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a passagem de Paulo pela cidade de Jerusalém. Paulo, ele tem o ponto de partida dele ali em Jerusalém. Quando ele sai, ele tem ali o martírio de Estevão, ele sai de Jerusalém, chega em Damasco, tem os primeiros momentos dele ali. Depois ele tem uma série de viagens, que a gente já passou por elas também, e agora ele está de novo ali em Jerusalém. Aquele momento do concílio de Atos capítulo 15 já ficou alguns anos para trás, onde existiu o debate do que exigir daqueles que estão se aproximando da fé, dessa nova fé, ou do caminho, como era chamado. E agora a gente tem um Paulo que chega e logo que ele chega ele recebe a notícia: Paulo, sua reputação está ficando comprometida, você está falando umas coisas, a conversa que está chegando aqui é essa, que você está invalidando Moisés. E aí a gente saiu do primeiro bloco com a Alana comentando um pouquinho a respeito disso, que ele agora é convidado a fazer algo que dê, olha, prove que você confia naquilo que você... Prova que você ainda é judeu, prova que você confia nisso. O que ele faz, o que é pedido dele nesse momento? O que é pedido para Paulo fazer? Que ele faça o mesmo... que ele entre no mesmo esquema daqueles que entravam no judaísmo. Ele estava se purificando para fazer parte de novo do povo. Paz, eu não sei, viu? A expressão que eu vou dizer aí, depois qualquer coisa vocês me mandam no comentário aí, no particular, mas é vergonhoso. É vergonhoso você ter a igreja, alguns anos já à frente, tão presa ainda a alguns detalhes. E aí já faço um paralelo com a nossa igreja hoje também. Tem algumas coisas que nós ainda estamos presos nesses detalhes. Agora, vindo para cá, eu recebi um áudio de uma pessoa ela dizendo o seguinte: olha, a moda está invadindo a igreja. Aí eu perguntei: que moda? Não, a moda da barba. Então a pessoa falou assim: olha, os santos pastores não usavam. Você veja, se você pega... Não, mas os santos pastores não usam barba, mas e Jesus? Você está entendendo? A gente ainda tem esses requisitos assim, de colocar pontos no qual você revela uma santidade, você revela um compromisso, que não são pedidos nem pela Bíblia, nem pela missão de Deus. Então a gente fica triste quando a gente percebe isso, e ao mesmo tempo a gente se enxerga no espelho. Porque, de certa maneira, eu acho que eu já fiz isso comigo ou com outras pessoas. E isso traz à tona de novo a ideia que a gente está em um processo rumo ao céu e que aqueles líderes também precisavam ter tido um outro Paulo, quem sabe, não esse Paulo agora que se submete, mas um outro Paulo dizer assim: gente, ei, Paulo não precisa fazer isso. Paulo está dando a vida lá. Olha quantas histórias de milagres, olha quantas vezes o Espírito Santo atuou. Vamos confiar em Paulo. Paulo já se mostrou digno pelos resultados, pelo recurso que ele está trazendo para a gente. Paulo é realmente um apóstolo de Deus. Vamos dar crédito para ele? E se Paulo não tivesse isso, se Paulo não tivesse submetido o Tiaguinho, é bem provável que não tivesse o tumulto no templo e Paulo não tivesse sido preso, porque Paulo estaria vivendo dentro da sua comunidade, realizando trabalho. Então, pontos aí. Toda vez que a gente transgride, o que a gente abre brecha para um princípio, há uma consequência que com certeza vai constranger e vai prejudicar o avanço do Evangelho. Tem uma linha muito tênue entre ceder e não ceder. Por exemplo, Paulo quis ceder, eu acho que com uma boa intenção, obviamente. Ninguém vê má intenção na atitude de Paulo. Porém, tem certas atitudes que enfraquecem, né, o contexto do evangelho que está sendo pregado naquele momento. Essa atitude talvez tenha enfraquecido o que Paulo queria fazer naquele momento. Foi uma atitude equivocada. Mas, às vezes, o não ceder também pode ser equivocado. Então, há uma linha muito tênue e a gente tem que buscar esse equilíbrio para saber onde ceder, para que não enfraqueça o evangelho, e onde ceder, para que também não enfraqueça a propagação do evangelho. E um exemplo muito forte de que o fato de ceder gerou uma consequência muito grave. Vou dar até o exemplo de Abraão, irmão de Moisés, Arão, irmão de Moisés, lá no monte. Quando Moisés subiu, ficou 40 dias no monte, e Arão cedeu ao pedido do povo em fazer ídolos para que eles adorassem. Isso trouxe um mal muito grande para o meio do povo, tanto é que isso gerou a morte de milhares. Trouxe um juízo para o povo. Então a gente tem que saber até que ponto. Agora, falando de estratégia também, estamos falando de ceder, mas também de não ceder. Até que ponto, por exemplo, Paulo era um homem muito estratégico. Estamos falando de estratégia. Essa estratégia aparentemente falhou. Mas muitas outras vezes, por exemplo, o chamado de Paulo para Jerusalém, ele poderia ter cedido pelas condições, mas não cedeu.
Mas aí tem uma coisa interessante, você está falando de estratégia, eu acho que até exemplifica isso, você está falando sobre a questão da estratégia aqui e a estratégia ali. Por exemplo, para Timóteo ser melhor aceito pelos judeus, ele diz, se circuncide. Agora a gente vê, para ele ser aceito pelos judeus, ele é exigido também alguma coisa. E agora a gente tem essas duas... A minha questão, eu acho que o que a gente tem que pensar é, por que aqui é um caminho válido e por que aqui não é um caminho válido? Por que aqui fazer algo que a tradição exigia tá ok, e aqui fazer algo que a tradição exigia não tá certo, não é o caminho? Como é que a gente consegue entender essas duas e que princípio existe por trás dessa divisão que ajuda a gente a entender a nossa maneira de se contextualizar também, entendeu? A questão aí é o princípio da salvação. Um tem princípio de vida, de correção, de benefício para o templo do Espírito Santo corpo, no caso que a gente da semana passada que nós conversamos sobre isso, e o outro tem a ver intimamente com o processo de salvação. Aqui você está entrando de novo para o judaísmo, quando não precisava mais, você não está entrando de novo na aliança. A gente não está vivendo mais essa etapa da aliança do povo de Israel, a gente está vivendo dentro do espectro da graça. Então, quando a gente pede para ele entrar no processo de banhos ritualísticos, de purificação, a gente está falando de um processo judaizante. Ele não precisava mais praticar aquilo, porque essa aliança não era mais necessária. Quando a gente pede para o batismo, quando a gente pede para comportamentos de alimentação, a gente está falando de uma norma de vida que é benefício para todo o corpo, que independente do judaísmo ou não. Mas aí, pastor, você está falando a respeito do que é pedido no Concílio de Jerusalém. Eu me refiro, por exemplo, ao que é exigido de Timóteo, por exemplo. Que para Timóteo é exigida a circuncisão. Paulo chega para ele e fala, Timóteo, você vai se circuncidar. Então, assim, já é esse aspecto também que dizia respeito a essa questão. Tiaguinho, você é fera, cara. Você é fera. Eu acho que obrigado. Eu anotei aqui, eu coloquei assim, a diferença de Estevão para Paulo. A diferença é que a gente está falando de uma adaptação para a pregação do Evangelho. Outra coisa, você está retornando para alguém que não precisava mais receber esse Evangelho. Uma coisa é eu me adaptar para que aquele favoreça a pessoa que está se achegando. Outra coisa é eu me adaptar para voltar em assuntos de um grupo que já sabe que não deveria mais estar praticando. Que já precisaria ter superado isso. Já. Né? E aí eu leio João, capítulo importante. 17, versículo 21. Esse aqui, para mim, Tiaguinho e meus brothers. Só uma coisa antes de você ler, pastor. Adoro quando fica assim, eu gosto. Esse ritual pelo qual Paulo teve que passar era uma prática que não era mais para ser feita, não era que não precisava, não era mais para ser feita. E ao fazê-la, ele estava enfraquecendo a outra verdade que ele estava pregando. Elias. Porque essa prática aqui, só antes de você falar... Não, por favor. A gente está aqui, que essa prática que a gente está falando de Paulo é bem uma prática onde, olha, para se achegar, precisa passar por isso. É exatamente o reforço da distância. Olha, o gentil não pode chegar aqui. De novo, reforçando a etapa que precisa ser cumprida para chegar e fechando também o seguinte, olha, aqui, para esse momento, nesse ponto, não está acessível para todo mundo, só está acessível para o judeu. Olha só, João capítulo 17, versículo 21. Que palavras do Mestre Jesus Cristo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Nós somos um. Quando você coloca um ritual para o judaísmo, você já está deixando assim, não é mais um. Tem etapas. Então, quando Paulo cede, ele está cedendo a ideia de que agora não existe mais separação. Está todo mundo dentro do mesmo bloco. É todo mundo salvo em Cristo Jesus. Isso é muito bacana, pastor, essa ideia que a Bíblia traz e que Paulo tentava pregar isso, e aí cometeu um deslize aqui e voltou um pouco, né? As coisas que aconteciam lá de distinção, que hoje, o que se é muito falado é essa sempre inclusão, essa sempre ninguém é diferente, todos têm que entender que somos iguais. Isso é um discurso bem atrativo e bem bacana, que hoje o jovem, ele tem isso, a geração pós-moderna, ela tem menos preconceito, ela tem menos distinção, só que assim, muito antes disso virar moda e isso virar uma ideologia, Jesus Cristo, ele sempre entendeu e pregou isso, né? Muito antes de hoje, a geração está descobrindo isso, a Bíblia traz que Deus não faz distinção de etnia, classe social, de cor, de qualquer coisa, todos
para Deus são um, e todos têm o direito de serem filhos adotados a partir do momento que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então isso é muito bacana. E só um parênteses aqui, falando de Timóteo também, esse paralelo entre o que Timóteo fez e entre o que Paulo fez para ser aceito. O que Timóteo fez foi usado como estratégia para que o evangelho fosse mais aceito. Por exemplo, ele teria essa moral para dizer: eu sou circuncidado e estou dizendo que não precisa de circuncisão para que você seja aceito. Cristo, eu sou circuncidado e entendo que hoje nós somos aceitos pelo sacrifício de Jesus. É isso que nos dá a salvação, né? Isso abriria portas para aquele povo. O ritual de Paulo traria uma contradição entre o que ele estava dizendo e entre o que ele queria que o povo entendesse, na verdade, né? Exatamente, Elias, e o que o pastor falou também, por exemplo, quais são os nossos rituais hoje que às vezes são empecilhos para as pessoas adentrarem a nossa comunidade, né? Quando eu estive em missão, eu estava num país que as pessoas, elas vinham adorar ao Senhor, aqueles que tinham o conhecimento do Evangelho e que já tinham sido pregados e tal, e elas vinham assim de chinelo, de roupa de pijama, né? As pessoas vinham assim como elas viviam ali, porque elas só têm um par de sapatos, que é um chinelo havaiana, ou o outro só tem uma roupa, que é uma roupa de pijama doada por alguém. Então assim, será que os meus empecilhos, as coisas que eu considero tão importantes para a pessoa adorar ao Senhor, realmente são importantes assim? Ou elas estão sujeitas a uma capacidade social, a um lugar específico? Então a gente precisa entender, novamente dizendo que algumas semanas atrás eu disse, o que é o essencial, né, do que é o periférico, né? E aí, pode falar, Lana. E já passando um pouquinho mais para frente, Paulo ele tentou ser relevante para aquele povo naquele momento. E não funcionou, porque eles estavam tão bitolados naquilo que eles ele passou pelos 7 dias de purificação. Fez tudo que pediram. Ele fez tudo que eles pediram. Naquele momento ele estava pronto para sair e pregar para eles e falar com eles de novo. Mas não adiantou, por causa de uma outra coisa que eles achavam que era fundamental. Por causa de um outro símbolo que para eles era sagrado, que não poderia entrar no templo uma pessoa que não fosse judeu. E eles acharam ali que Paulo tinha entrado com aquele amigo dele que era... Trófimo. Isso mesmo. E eles acharam que ele tinha entrado e ele não tinha feito isso, porque Paulo não estava agindo contra eles não entendiam isso. Todo momento. Desafiar, né? Ele não queria desafiar, ele não tinha feito aquilo. Se fosse para Paulo desafiar, tendo entrado com ele, que já era uma bobeira, ele não teria sido purificado, entendeu? Alana, o negócio é tão assustador e mostra tanto que o povo de Israel tinha perdido a noção do seu cumprimento profético de anunciar a mensagem ao povo, que ao redor do muro existiam placas dizendo: olha, se você entrar aqui, a gente não garante a sua vida. Você imagina na sua igreja, tem uma placa que diz assim, ó, se você entrar aqui sem terno, ou se você entrar aqui... Se você subir nessa plataforma que a gente tem aqui... Se você não vier sem gravata e não pegar aquele conjuntinho, uma das gravatas daquele conjuntinho que fica lá de trás da porta, a gente não se responsabiliza por você. Então, você percebe que eles deixaram de pensar nas pessoas, que sempre foi o desejo de Deus que a gente tivesse o foco nas pessoas, e começaram a pensar nas coisas, nos rituais. Perdeu o negócio. Era mais uma ameaça de morte do que oferecer vida, né? Mas em vez de oferecer vida, está ameaçando de morte. E eu acho interessante uma coisa que você falou, Binho, que é exatamente esse negócio do... No caso de Timóteo, tem essa coisa, a gente faz isso para favorecer aqueles que estão se achegando. A gente muda os métodos, a gente pensa estratégia, a gente cede em algumas coisas para aproximar daqueles que estão chegando. Agora, Paulo era gente que já tinha que ter superado as coisas. E às vezes a gente vê na igreja, e talvez seja parte disso que está acontecendo na sua comunidade também, é algo muito importante. Às vezes a gente deixa de melhorar os métodos para chegar perto daqueles que... para nos aproximarmos daqueles que precisam conhecer o Evangelho, para ficar conservando métodos para gente que já está há muito tempo já na caminhada cristã, continuar tendo suas vontades satisfeitas. E a gente tem uma igreja que às vezes continua funcionando de uma maneira simplesmente para satisfazer gente que não tem mais direito de ficar escandalizado. Quando você já está numa caminhada com Deus há muito tempo, você já não tem mais direito de escandalizar com coisa pequena, de ficar torcendo o nariz para coisa pequena.
E às vezes a gente paralisa a igreja está paralisada porque, em vez de a gente estar pensando em métodos para chegar mais perto daqueles que precisam conhecer a Cristo, nós estamos simplesmente mantendo métodos e estratégias para satisfazer gente que já precisaria estar caminhando sem a necessidade de adequação de tradição, sem a necessidade de ter os seus gostos ou sua própria vontade e os seus caprichos satisfeitos. Bem, entendido isso? Depois desse meu desabafo, a gente vai Muito bom. Seguir para o nosso próximo bloco. A gente encerra aqui a nossa conversa desse bloco. A gente vai voltar ainda a conversar sobre essa passagem de Paulo e agora um Paulo que vai ser preso. E a gente vai falar disso quando a gente voltar daqui a pouco para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouco. Por enquanto, quanto tempo vou ceifar sem me escandalizar? Paulo entrando nos banhos rituais, lá no processo de purificação, aí a turma acusando ele de um ato que ele não fez, aí Paulo pede para fazer um discurso, no discurso ele faz a sua defesa e não ajuda em nada, porque a defesa dele vai contrária à crença deles, e ele diz na sua defesa que os judeus não são mais especiais, está todo mundo debaixo da graça. Paulo vai para o Sinédrio, que aí fala assim, vamos resolver isso ali em outra situação. Mas a pregação do evangelho, tipo, pregar Cristo para pessoas que estão cheias do espírito de Satanás, sempre vai gerar violência, sempre vai gerar discórdia, sempre vai gerar desejo de sangue.